Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 6 minutos. Começa agora o seu jornal Águia Web com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui através das redes sociais, através da fanpage do portal Barras em Foco, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Sintonize com a gente e fique bem informado com as principais informações. Gente, como é de costume, vocês já sabem, nós deixaremos você com um breve momento para que você venha ficar bem informado a respeito do tempo. Então escute agora a previsão do tempo. Escute aí. Previsão do tempo para terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Região Nordeste. Em Salvador, na Bahia, a terça-feira vai ser de céu encoberto, mas sem previsão de chuva. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 40%. Caicó, no Rio Grande do Norte. Festeja aniversário com céu claro pela manhã, mas repleto de nuvens no restante do dia. A temperatura mínima é de 22 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 80% a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então vamos lá. Hoje, 16 de dezembro, tá faltando 15 dias aí para se encerrar o ano de 2025. Mas vamos aqui para a nossa pauta, gente. Começando aqui, notícia nacional. A aposentadoria ficará mais difícil a partir de 2026. Você vai ver, as mudanças, as novas regras e quem será mais impactado com essa nova mudança. A reaplicação da prova do Enem acontece nessa terça-feira. Os candidatos que estiverem com problemas no exame original podem refazer as provas em todo o país. Agora a notícia aqui, estadual. Até quando o RG antigo pode ser usado? Tem muita gente que ainda não atualizou o seu RG. A gente já tem disponível uma nova atualização do RG, do Registro Geral. Mas ainda assim tem muita gente que ainda não atualizou. Tem muita gente que só vai atualizar quando for colocado uma data, quando for estipulado um tempo. Aí as filas ficam enormes, mas você pode atualizar a qualquer momento. Tá bom, gente? O governo do Piauí, ele isenta o ICMS da conta de energia para famílias de baixa renda a partir de 2026. E notícia aqui regional, operação da DENAC encontra drogas enterradas em residências no Piauí. E prende um casal, E também nós tivemos outra operação ali em Água Branca, que prende, é a mesma notícia basicamente. Prendeu várias drogas, aquela confusão toda que a gente geralmente sempre traz aqui. Nós iremos até exibir também um vídeo da Secretaria de Segurança Pública, mostrando um pouco dessa operação. Tá bom, gente? Então fique conosco, fique ligado aqui na Rádio Águia Web. Mas vamos aqui falar da aposentadoria. Você sabia que vai ficar mais difícil a partir de 2026? E a gente vai exibir aqui uma reportagem para você saber quem vai ser afetado, quem mais vai ser afetado, o que muda, quais são as novas regras, tudo que acontece para você ficar ligado
e se precaver, né? Então é melhor se precaver logo, gente. Tá bom? Então escute aí a reportagem, na sequência voltaremos aqui para você. A partir de 1º de janeiro de 2026, as aposentadorias no Brasil vão passar a exigir mais dos trabalhadores. Com o aumento de requisitos nas regras de transição da reforma da Previdência, o acesso ao benefício vai se tornar mais rigoroso. As mudanças, que atingem tanto homens quanto mulheres, envolvem elevação na pontuação mínima e na idade exigida para a concessão do benefício, impactando principalmente aqueles que ainda não conseguiram se aposentar e estão enquadrados nas regras de transição do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. As novas exigências exigem que o segurado se prepare com mais antecedência, já que o período de transição para a aposentadoria ficou mais longo e desafiador. Isso significa que quem ainda não cumpriu todos os requisitos precisa correr contra o tempo para garantir a aposentadoria dentro das novas normas. As alterações afetam diretamente aqueles que ainda não atingiram o número mínimo de pontos ou a idade exigida para o benefício. Informações do portal Meio News. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente. Vai ficar mais difícil, então é sempre bom você ficar ligado, né, no que mudou, quais são as novas regras, quem mais vai ser afetado, né, porque o cerco está se fechando, né? Impacta diretamente quem é trabalhador, né, quem já contribuiu muito tempo. E agora, né, com essas novas regras vai ficar um pouco mais complicado, né? Mas está aí, né? Tá aí essa notícia aí para você. Tá te esperando já em 2026. Tá bom, gente? Pessoal, a reaplicação da prova do Enem, ela acontece nessa terça-feira. Terça e, no caso, hoje terça e amanhã quarta, né? Essa reaplicação ela vai acontecer. Basicamente é para aquelas pessoas que não puderam fazer o Enem. Alguns estados do Piauí, do Brasil, não puderam fazer, se eu não me engano, Pará e outro aí. Você vai ver aqui na reportagem, tá bom, gente? Tem outro estado aí, eu acho que por conta da COP30, né? Mas o governo, né, o MEC, né, vai estar fazendo a reaplicação dessa prova hoje e amanhã. Agora é juntinho, né, também, porque é aquela coisa, no Enem mesmo, na modalidade normal, 2 fins de semana. Agora não, vai ser terça e quarta. Agora, quem estudou, estudou. Quem não estudou, não estuda mais. Porque terminou hoje, amanhã já tem de novo. Tá bom, gente? Mas escute aí a reportagem a respeito desse assunto importantíssimo, que é do Enem. O governo do Brasil realiza nesta terça e quarta-feira, dias 16 e 17 de dezembro, a reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. Participam da reaplicação os candidatos que solicitaram um novo exame pela página do participante e tiveram o pedido aprovado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O recurso atende pessoas que enfrentaram problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas na aplicação regular, além de participantes de municípios específicos do Pará e do Paraná. No primeiro dia, os candidatos fazem as provas de linguagens, ciências humanas e a redação. No segundo, respondem às questões de matemática e ciências da natureza. Os locais e horários devem ser conferidos na página do participante. Nessas mesmas datas, também ocorre o Enem para pessoas privadas de liberdade, aplicado dentro das unidades prisionais e socioeducativas. O Enem é a principal porta de acesso ao ensino superior no país, permitindo a participação em programas como SISU, ProUni e FIES, com ampliação de oportunidades educacionais para milhões de brasileiros. Acesse mais informações sobre a seleção em gov.br/INEP. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente. É hoje, entendeu? É hoje que vai ser refeito, né, a prova do Enem, né? Vai ser reaplicado para aqueles que solicitaram, né,
por algum motivo, e também para o pessoal aí da COP30 lá no estado do Pará, né? Agora é bom porque ninguém fica de fora, né? É bom, mas eu acredito que seja uma outra prova, um outro tema. Será que vai ser mais fácil ou mais difícil, né? Vai ser diferente, porque já vazou a prova inteira. Geralmente quando é no mesmo dia à noite, a prova inteira já foi vazada, né? Porque o pessoal leva o caderno, né? E tem aqueles professores que fazem live, né, discutindo as questões do Enem. Então, com certeza vai ser outra prova, outro tema. Eu nem sei qual foi o tema deste ano do Enem, né? Mas geralmente todo ano é um tema que ninguém espera. Geralmente é um tema que tem nada a ver com o que a gente está pensando. E tem gente que fica, será qual que vai ser o tema esse ano? Eu acho que vai ser esse. E na hora tem um que ninguém tem nada a ver. Mas vamos lá, pessoal. Gente, lembrando que são 12h16. 12h16 hoje, 16 de dezembro, né? Como eu falei no começo, tá terminando o ano, né? Tá pertinho aí. Falta 15 dias pra gente chegar em 2026. 2025 passou tão rápido, mas tão rápido que quando a gente se deu conta já estava aí basicamente no meio do ano, né? E quando chega no meio do ano é rapidinho, chega o final. O negócio é começar o ano, tá bom, gente? Mas vamos aqui para mais uma notícia. Gente, lembrando que essa programação de rádio, né? Ela é patrocinada, né? Pela Associação Mundo de Carcará. O espaço que nós utilizamos aqui é da Associação Mundo de Carcará. E no finalzinho do nosso programa, nós iremos exibir algumas ações que a Associação Mundo de Carcará tem realizado aqui em Barras. Ações essas que têm mudado a vida de muitas pessoas aqui no município de Barras, tanto na zona urbana quanto na zona rural. No finalzinho do programa, nós iremos colocar alguns vídeos, algumas ações que nós já fizemos e provavelmente, né, sem dar muito spoiler, a gente ainda vai fazer uma ação ainda neste ano de 2025. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para mais notícias. Agora lembrando notícia estadual. Essa daqui é um questionamento que muitas pessoas têm feito, que é sobre o RG antigo. Até quando pode ser usado? Como eu falei aqui antes, tem pessoas que a pessoa só deixa para renovar quando é estipulado um prazo. Quando fala assim, não pode mais renovar, a não ser nessa data. Aí se cria as filas quilométricas nos órgãos estaduais. Enfim, gente. Então a gente vai exibir uma reportagem aqui para você ver, né, o passo a passo, né, para emitir a nova carteira de identidade nacional aqui do Piauí. Tá bom, gente? Então se você não renovou, já começa a ver logo como renovar a partir dessa reportagem que nós iremos exibir aqui, dando mais detalhes de como você pode fazer esse processo, tá bom? Então, escute aí, gente. A nova carteira de identidade nacional, SIM, já está disponível para emissão em todo o Brasil. O novo documento traz mudanças importantes. Agora o CPF passa a ser o único número válido de identificação para os brasileiros. Além disso, a identificação também conta com recursos de segurança, como o QR Code, que ajudam a evitar fraudes. No Piauí, o Instituto de Cidadania Digital possui mais de 190 unidades de serviços digitais distribuídas em todo o estado, garantindo que a população possa realizar a atualização de maneira rápida e acessível. De acordo com o Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, o documento atual poderá ser usado até 2032, ou seja, há tempo para todos fazerem a troca sem pressa. Esse prazo só é válido para a população em geral. Já os servidores estaduais efetivos, comissionados, terceirizados, temporários e inativos devem renovar a documentação até as seguintes datas: comissionados, terceirizados e temporários, até 30 de dezembro de 2025. Servidores efetivos ativos, até 27 de fevereiro de 2026.
inativos e pensionistas, até 30 de abril de 2026. Documentos necessários: certidão de nascimento ou casamento, não manuscrita, legível, sem rasuras e em bom estado de conservação, CPF, comprovante de residência. A Carteira de Identidade Nacional reduz inconsistências cadastrais, traz mais segurança às informações e é válida em todo o território nacional, além de ser aceita nos países do Mercosul. A versão digital do documento fica disponível no aplicativo gov.br. Piauí já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de carteiras de identidade nacional, SIM, emitidas e lidera o ranking nacional de emissão de documentos de identificação. Segundo dados oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, o Estado totaliza 1.501.834 de carteiras emitidas. O número equivale a cerca de 45% da população piauiense já documentada com o novo modelo e coloca o Estado no topo da emissão proporcional da SIM no Brasil. Informações do portal Meio News. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí. Pessoal, como falou na reportagem, é até 2032. Mas por incrível que pareça, pode ter certeza absoluta, daqui para lá tem gente que não vai renovar essa carteira de identificação. Vai deixar para 2032. Última semana ainda. O pessoal gosta de fila, o pessoal gosta de se desafiar. Eita confusão, mas tá aí, gente, todas as informações. Você pode renovar a qualquer dia. Entendeu? Como falou na reportagem, você tem até 2032, né? Tempo suficiente para você renovar, mas infelizmente, né, como no Brasil, o pessoal vai deixar para a última semana aí de 2032. Tá bom, gente? Pessoal, tem um caso que está repercutindo bastante aqui hoje no estado do Piauí, é sobre o salvamento, né, de um bebê. Né, uma policial acabou salvando um bebê engasgado na zona sul de Teresina, né? Nós temos aqui as informações do portal GP1. Inclusive, nós iremos até colocar aqui para você as imagens. Eu vou colocar aqui para você as imagens desse aqui não. Só um momento, gente. Vou mandar aqui pro operador colocar aqui. Aí. Então, gente, as informações, como eu falei, é do GP1. Vou ler aqui para você. É um caso que geralmente nós temos que falar, porque quando a polícia erra, geralmente a polícia é condenada. E quando a polícia também acerta, ela tem que também ser elogiada. As informações aqui são do portal GP1. Que diz assim: o caso ocorreu em Teresina. Policial militar salva bebê engasgado na zona sul de Teresina. O bebê ficou engasgado com leite materno e apresentava sinais de desfalecimento e coloração arroxeada. Um cabo da Polícia Militar do Piauí salvou um bebê de 2 meses que havia se engasgado com leite materno na zona sul de Teresina. Nesta segunda-feira, a ocorrência foi atendida por uma equipe da Força Tática do 22º Batalhão. A guarnição policial estava em um deslocamento pelo Parque Dagmamazar. Não conheço esse parque. É o Dagmasa, né? Quando foi abordada pela família do pequeno Marcos Benício, estava engasgado e apresentava sinais de desfalecimento e coloração arroxeada pelo corpo, indicando grave dificuldade para respirar. Inclusive, as imagens já estão aí tá aí, gente. A cabo aí, né, com o bebê em mãos, ela fazendo aí a manobra, né, a manobra de
para desengasgar, né? E diante da situação, a cabo Fernanda Valéria iniciou imediato, né, o procedimento de primeiros socorros, utilizando a manobra de desengasgamento, né, adaptada para a faixa erária da criança. Ela conseguiu desobstruir as vias aéreas do bebê e voltou a respirar normalmente. Poucos instantes depois, foi reanimado com sucesso. Abre aspas, a polícia militar nos capacita para diversas situações. E esse treinamento de primeiros socorros hoje faz toda a diferença na minha vida profissional e principalmente na vida do pequeno Benício, disse a policial. Realmente, gente, é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas, que é primeiros socorros, essa manobra de desengasgar. Infelizmente aqui nós não temos essa cultura, né, de desde cedo ensinar os primeiros socorros para as crianças. Hoje em dia, infelizmente, as escolas do Brasil, aqui do nosso estado, muitas das vezes acaba abrindo concessão com muitas outras coisas que não vão agregar na vida de nem uma criança, né? Já teve escolas aqui no nosso estado, geralmente na hora do intervalo, estão lá, bota um som, tem a rádio da escola, aí começa lá as crianças dançar funk, nada, quem gosta de funk, nada contra a cultura do funk, mas geralmente as crianças ficam lá dançando e aquilo não vai agregar nenhum valor a ela, né? Então, em vez de fazerem isso, né, batalhas de TikTok, ensinar os primeiros socorros. Aqui no Piauí, não, até onde eu sei, nós não temos isso. Talvez em escola militar, mas aqui no estado tem pouquíssimas escolas militares e também não sei se isso é ensinado lá, mas é uma boa ideia. Deveria ser ensinado primeiros socorros, esse tipo de manobra para todas as crianças, porque tem países do mundo que a criança ela aprende desde cedo manobras de socorro. Por exemplo, dos Estados Unidos, as crianças elas aprendem ainda crianças, quando são crianças, a fazer RCP, né? Ensinam as crianças a ligar para o 911 e a criança sabe falar. Aqui, meu Deus do céu, que é complicado até para falar, mas isso tudo tem que ser ensinado nas escolas, tá bom, gente? Então tá aí a cabo Fernanda Valéria, né? Parabéns para ela, parabéns para o 22º Batalhão, né? Que acabou salvando a vida do pequeno Benício, né? Uma criança ia perder a vida, né? A mãe não sabia a manobra, mas graças a Deus a cabo, né, sabia e acabou salvando a vida dessa criança. Tá bom, gente? Mas vamos aqui, gente, falar notícia boa e do governo do Piauí. Notícia boa. O governo do Piauí, ele isentou o ICMS, né, que é o imposto da conta de energia para famílias de baixa renda a partir de 2026. Então, se você é de baixa renda, no próximo ano, tudo indica que a sua conta de energia vai ficar mais barata, porque vai ter um imposto a menos, então vai ter aquela leve diferença ali na hora do pagamento da conta de luz. E nós temos até a reportagem, nós iremos exibir aqui, dando mais informações sobre o caso, sobre o assunto, né? Assunto muito relevante, tendo em vista que a maior parte da população do Piauí, infelizmente, é baixa renda. Mas escute aí, ou melhor, assista aí a reportagem. A conta de energia elétrica deve ficar mais leve para milhares de famílias piauienses a partir de janeiro de 2026. O governo do estado anunciou a isenção do ICMS na fatura de energia para famílias de baixa renda. Conversamos sobre esse assunto com Graça Moreira, que é superintendente de Receita. Vamos acompanhar.
São aqueles contribuintes do CadÚnico, né, as pessoas consideradas de baixa renda, que têm consumo residencial de até 80 quilowatts mensais. Né? O Estado do Piauí já isentava a conta residencial de até 50 quilowatts. Aí agora, né, foi publicado o decreto, o governador autorizou que fosse feita a isenção para quem tem consumo residencial de até 80 quilowatts-hora. Né? Esse pessoal, ele já tem a tarifa social do governo federal, então eles não pagam a conta de energia. Então, em razão disso, o governador Rafael determinou também que não fosse cobrado o ICMS dessa conta. Essas pessoas, elas precisam fazer algum cadastro, uma solicitação? Não. Todos aqueles enquadrados na tarifa social, né, são do CadÚnico e têm consumo até 80 quilowatts, terão direito à isenção sem precisar fazer nenhuma requisição. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então tá aí, né, o ICMS vai ficar muito mais barato a conta de energia por conta da retirada desse imposto, né, que é o imposto sobre circulações, né, mercadorias que circulam aqui no nosso estado, né. Então, próximo ano 2026, você que é de baixa renda, você vai ficar isento desse imposto aí na sua conta de energia e vai ficar mais barato. Então a gente quer que o Piauí ele venha desenvolver, a gente quer que o Piauí venha crescer e a população cresce de um modo geral quando o governo começa a tirar os impostos, né? Então quando se tira imposto, então vai sobrar mais dinheiro, vai ter mais dinheiro no bolso do contribuinte, vai ter mais dinheiro para ele pagar as suas contas, vai ter mais dinheiro para que ele venha investir, progredir e começar a lucrar, né? Porque se o povo prospera, o governo também consequentemente prospera. Mas para isso o governo tem que ajudar, tem que reduzir imposto, tem que tirar alguns impostos, porque nós somos um dos países com a maior carga tributária do mundo. Então são muitos impostos que acaba sufocando, né? Acaba sufocando a economia brasileira, né? Pra você ter noção, aqui no Piauí nós somos taxados pela luz solar. É isso mesmo. Quem tem serviço de energia fotovoltaica, energia solar, tem imposto lá. Mesmo que você não use nada do governo, apenas o sol. Né? O sol ali, a luz do sol que vai gerar energia solar, mas você tem que pagar uma taxazinha para o governo. É para você usar o sol, pra você ter noção. No começo do ano, teve toda aquela repercussão. Falaram que as águas do subsolo não seria taxado, que os poços não seriam taxados, mas está sendo taxado sim. Tem muitos lugares, aqui eu ainda não vi, mas já vi muitos lugares aqui em algumas cidades do Piauí, que tem lá nos poços, né, esses poços artesianos, tem lá o hidrômetro, né, contando a quantidade de água que é utilizado, e sobre a quantidade de água que é utilizado, é pago lá um talãozinho de energia, ou melhor, de água, né. Então, tem sim. Então, é preciso com que o governo, não somente o governo do Piauí, mas o governo do Brasil, venha reduzir impostos, tirar alguns impostos, porque assim sobra dinheiro para a população investir. E se a população investe, se a população cresce, prospera, então o governo também vai prosperar. Mas é preciso a ajuda do governo, né? Mas vamos lá, gente. Vamos para mais uma notícia aqui no nosso Piauí. Gente, teve uma operação ontem não, já hoje, né? Uma operação que foi deflagrada pela DENAC, né, que encontrou drogas enterradas em residências do Piauí, né. A ação aconteceu na cidade de Água Branca, né, uma ação que fez parte, né,
do Pacto pela Ordem e acabou, né, desarticulando alguns pontos de drogas ali na cidade de Água Branca, né? Encontraram droga enterrada, pra você ter noção. Confusão. Bandido, quando quer se safar mesmo, faz de tudo, até enterra a droga. E foi o que aconteceu. A gente vai ouvir um áudio aí falando a respeito da reportagem e depois nós iremos colocar algumas imagens da operação, da apreensão de drogas, e foi muita droga que foi apreendida, tá bom? Mas antes de tudo, escute o áudio aí desta reportagem. O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, DENARC, deflagrou na manhã desta terça-feira, 16, mais uma operação boca fechada contra o tráfico de drogas na região do município de Água Branca. Também estão participando a Polícia Militar e a Delegacia de Água Branca. Segundo foi apurado, 10 mandados judiciais de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A polícia já conseguiu fazer a apreensão de muita droga, entre maconha e cocaína, que estava enterrada no quintal de residências dos investigados. Durante o cumprimento dos mandados, um casal foi preso e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. O coordenador do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, DENARC, delegado Samuel Silveira, destacou que a operação é fruto de trabalho investigativo contínuo e tem como foco desarticular a atuação do tráfico no interior do estado. Segundo ele, ações do DENARC seguem um planejamento estratégico voltado à identificação de núcleos criminosos, à retirada de drogas de circulação e ao enfraquecimento das estruturas que sustentam o tráfico de entorpecentes. Informações do portal Meio News. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Olha aí, pessoal, a ação das forças de segurança do Piauí, né? Essa operação aconteceu aí na cidade de Água Branca, né? E enterraram até as drogas, pra você ter noção. Nós temos até as imagens aí, imagem ou vídeo. É um vídeo, né, que tá lá no perfil da Secretaria de Segurança Pública. Eu nem sei se tem áudio, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui e colocar aqui na sequência para você. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui para você, gente, todos os dias tem operação no Piauí e tá saindo bandido do chão, eu acho, porque não tem condição, gente. A quantidade de operação que foi feito no ano de 2025 aqui no Piauí, e ainda assim a criminalidade ainda tem crescido, né, de forma assustadora, né? A gente vai exibir aqui o vídeo agora, mas fica esse questionamento: o que está acontecendo? A polícia prende e eles estão sendo soltos, ou então eles estão se multiplicando, porque a quantidade de criminosos que ainda existe no Piauí é muito grande. E quando eu falo criminoso, não é qualquer criminoso, é criminoso do tráfico de droga, entendeu? Então são esses que eu estou falando, porque o que tem traficante no Piauí é muito, muito mesmo, porque sempre tem operação, sempre são presos e sempre tem uma operação no dia seguinte, e não diminui a quantidade de drogas que circula aqui no nosso Piauí. Mas vamos aqui assistir um vídeo aqui da Secretaria de Segurança Pública. Assista aí. Polícia! Então, gente, tá aí a operação rolando aí, você tá vendo aí os vídeos aí. É muita droga, né? É droga demais. É que eu não conheço droga, né? Mas pelo visto aqui tem todo tipo de droga. Essa droga aí marrom, parece que é maconha, cocaína, crack.
enfim, tá parecendo uma feira de droga. E o que eu acho mais interessante é esses cães policiais. Não tem droga que seja escondida quando esses cães estão aí, né? Então, são preparados. Outro dia a gente teve uma operação aí no sul do estado, se não me engano, lá em Picos, contou também, né, com as forças policiais do Canil, e encontraram droga dentro do pneu, droga embalada dentro de outros pacotes. Não passa nada despercebido, né, para esses cães aí, né? Mas tá aí essa operação aí que tem agregado, né, a segurança aqui do estado, né? Geralmente eu sempre faço esse questionamento, mas é um questionamento válido, porque já foram muitas ações da Secretaria de Segurança Pública, né? Aqui em Barra já teve Piripiri, Campo Maior, Água Branca, Altos, Teresina, Parnaíba, e não se acaba a quantidade de traficantes. O tráfico de droga, cada dia que se passa, cresce mais ainda. Mas uma hora acaba, uma hora diminui, uma hora os índices, né, de violência, né, da criminalidade vai cair aqui nesse estado. Tá bom, gente? Mas tá aí nesta operação aí das Forças de Segurança do Piauí, né? A DENAC amansa, como o pessoal diz aí. Gente, vamos aqui para mais uma notícia. Notícia aqui, ou melhor, notícia aqui que eu digo assim, aqui da nossa cidade. Gente, a gente vai falar agora a respeito da Associação Mundi Carcará. Porque a Associação Mundi Carcará, nós temos até alguns vídeos, nós iremos exibir aqui assim que a gente puder. Mas antes da gente se despedir aqui, né, de mais uma edição do Jornal Águia Web, a gente queria, né, destacar o trabalho da Associação Mundi Carcará. Porque o que foi feito nesse ano de 2025, foi feito muita coisa mesmo. Coisa que o poder municipal, o poder público não fez, não consegue fazer. E a Associação Mundi Carcará, né, com o apoio e a direção do presidente Robert Brau, né, alcançou centenas de famílias aí na zona rural de Barras, não somente com entrega de casas, mas com perfuração de poços artesianos, porque um poço, uma comunidade daquela, não vai servir só para uma família, vai servir para a comunidade toda. Então não é loucura nenhuma dizer que milhares de pessoas nesse ano de 2025 foram beneficiadas com as ações da Associação Mundi Carcará. Nós estamos aqui com o presidente da associação, com a associação há pouco tempo, digamos assim. A gente acompanhou o quê? 4 casas, né? 4 casas apenas. Mas antes disso foram feitas outras casas, pessoas foram beneficiadas. A Associação Mundi Carcará é uma associação que tem ajudado muitos barrenses com entrega de cadeiras de rodas, com bombas para poços, perfuração de poços, né? Nós também temos aqui várias ações aqui na própria associação, ações aqui internas. Nós temos aqui alguns dias, né, na semana que nós temos atendimento médico, cardiologista, ginecologista, psicólogo, clínico geral. Hoje mesmo, se eu não me engano, tem a ginecologista aqui na parte da tarde, né? Então, a Associação Mundi Carcará está aí para somar na vida dos barrenses, né? O que o poder municipal não conseguiu fazer, não alcançou, a Associação Mundi Carcará foi lá, alcançou. E sem viés político, né? Geralmente, quando a gente vai e acompanha as ações da Associação Mundi Carcará, geralmente o presidente Robert Brau sempre fala que faz isso de coração, não por conta de política. Ele nem cita política no meio lá, pra você ter noção. Então a Associação Mundi Carcará tá de parabéns, né? Você tá vendo aí
na tela algumas ações que foram realizadas este ano pela Associação Mundico Carcará, e no próximo ano vai ter mais ações ainda. Mas antes de nós finalizar o ano, nós iremos fazer uma ação ainda aqui para a cidade de Barras. E no próximo ano, se Deus quiser, a gente vai voltar com mais força ainda para alegrar a vida de muitos barrenses, para alegrar a vida de centenas de famílias, tanto na zona rural quanto também na zona urbana aqui na cidade. Tá bom, gente? Nós iremos nos despedir por aqui, né? De mais uma edição do Jornal Águia Web, e pedimos para que você nos acompanhe através das redes sociais, também através do Instagram da Associação Mundico Carcará. Lá também é mostrado um pouco das ações que é realizada. Se eu não me engano, você pode pesquisar lá no Instagram, Associação Mundico Carcará, né? Você vai encontrar lá, Mundico Associação Instagram. Então pesquisa lá, Mundico Associação no Instagram, e você vai acompanhar o trabalho que foi realizado durante esse ano. Também aqui através do portal Barras em Foco, aqui no Facebook, também através da rádio Águia Web. Tá bom, gente? Nós nos despedimos por aqui. Pedimos para que você nos siga nas redes sociais, e que Deus abençoe você. E até amanhã. Amanhã estaremos aqui de volta, trazendo mais informação, prestação de serviço para você. Tá bom? Que Deus abençoe e até lá. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.